Olá, eu sou Ti Gonçalves e estamos iniciando o No Caminho de número 3. Todo o ministério de Jesus teve como sua principal característica a coerência. Ele não simplesmente anunciava uma mensagem, mas ele era a própria mensagem encarnada. Eu gosto de explicar isso dizendo que Jesus não pregava, mas foi pregado. E Jesus, para fazer o que veio fazer, esteve disposto a ir até as últimas consequências necessárias para cumprir o seu propósito. Por muitas vezes ele disse que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Querendo dizer que aquele que quer seguir seus passos deve se colocar no final da sua fila de prioridades, deixando todos os demais à sua frente. Essa era mais uma daquelas mensagens subversivas de Jesus. Quem na sua própria fila se coloca como último, na fila de Deus estará por primeiro. E aquele que se achar o bam e acha que é o mais importante da fila, se colocando por primeiro, na fila de Deus estará no final. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, repetiu este mesmo princípio que Jesus havia ensinado, dizendo que cada um deve considerar o seu próximo superior a si mesmo. Jesus não mediu as consequências para viver aquilo que proferia. No momento mais terrível da sua vida, no momento mais difícil, ele teve suas palavras colocadas à prova. Mas afinal de contas, diante da morte, quem não priorizaria sua própria vida? A Bíblia nos conta que Jesus, quando estava rumo à sua crucificação, depois de já ter apanhado muito, ele avistou algumas mulheres que estavam comovidas com seu sofrimento. Jesus, ao avistá-las, carinhosamente realinhou o coração daquelas mulheres, não para que elas se importassem com Jesus, mas sim com seus próprios filhos, pois Jesus estava padecendo justamente para garantir um futuro a eles. Jesus priorizou as próximas gerações. Nos conta também que no auge do seu sofrimento, quando Jesus estava literalmente crucificado, ele priorizou o bem dos seus próprios assassinos, pedindo a Deus que os perdoassem, pois eles não tinham consciência daquilo que estavam fazendo. Jesus priorizou antes de si mesmo os seus inimigos. No episódio 2 do No Caminho, nós já vimos a respeito de quem é o nosso próximo. Nosso próximo são todos aqueles que estão à nossa volta, que estão próximos de nós. E ninguém esteve tão próximo de Jesus naquele momento do que dois ladrões que estavam crucificados à sua volta. Um dos ladrões, reconhecendo que estava sendo morto ao lado do próprio Messias, pediu para que lembrasse dele quando ele estivesse junto ao Pai. Mesmo esvaindo de sangue, mesmo depois de tanto sofrimento e tanta dor, Jesus ainda precisava dar uma resposta àquele clamor. Por isso, colocou à frente de suas próprias dores o seu próximo, tranquilizando-o, dizendo que ainda hoje se encontrariam no paraíso. Já quase dando o seu último suspiro, Jesus então volta a sua atenção à sua família. Percebeu então que estava ali ao pé da cruz aquela que era a pessoa mais importante da sua vida, a sua mãe. Ela já estava viúva e iria necessitar que alguém cuidasse dela em sua velhice. Foi então que Jesus avistou ao lado dela o discípulo ao qual mais confiava e amava. Pediu para que ele amparasse sua mãe. Pediu para que ele cuidasse dela como se fosse sua própria mãe. Interessante que Jesus ele prioriza as próximas gerações, mas sem ofuscar sua responsabilidade diante da geração que o antecedeu. A Bíblia mais tarde nos diz que Jesus, ao perceber que tudo aquilo que tinha que ser feito estava feito, disse: tenho sede. Eu quero enfatizar aqui que a Bíblia nos diz que Jesus só manifestou sua sede mais tarde. Será que ele sentiu sede de repente? Será que antes mesmo de ser pregado naquela cruz, depois de ter apanhado tanto, ter sido tão agredido, ter sofrido tanto, ele não sentiu sede? Será que somente depois, no final de tudo isso, é que ele foi sentir sede? A resposta é muito simples. É que de fato, ele próprio não era prioridade para si.
Para o ladrão da cruz, Jesus disse ainda hoje, mas para si mesmo ele disse mais tarde. Jesus priorizou em sua vida as próximas gerações, os seus inimigos, as pessoas que estavam à sua volta, as pessoas que estavam próximas dele, a sua família e só no final, mais tarde, a si mesmo. E embora ele próprio tenha se colocado no final da sua fila de prioridades, Deus o exaltou com um nome que é sobre todo nome. Será que nós estamos prontos para seguir os passos de Jesus? Será que estamos dispostos a levar o evangelho que nós temos proferido até as últimas consequências? A mensagem da cruz, ela é um atentado ao orgulho humano. E por isso, é a única mensagem capaz de transformar o mundo. O evangelho, ele tem que ser uma mensagem pregada em nossas vidas. Que nós estejamos dispostos a ir até as últimas consequências para falar do amor de Deus às pessoas. Que nós possamos aprender a amar como Jesus.